Olá, pessoal, tudo bem? Sou Regiane, proprietária do Esmulta, e hoje estamos aqui para gravar o 5º episódio do Esmulta Podcast. E hoje um assunto bem importante também para todos nós motoristas, né? Não só os motoristas, mas pedestres também, né? Que é sobre direção defensiva. E hoje aqui comigo, Tomás Rodrigues, instrutor de trânsito. Primeiramente, gratidão por ter aceito o meu convite de estar aqui, né? Eu que agradeço. Para estar conversando conosco sobre esse assunto que realmente acredito que ele seja bem importante para todo o nosso trânsito, para um trânsito mais consciente, não é? É verdade, mais seguro, né? E mais Verdade. seguro, exatamente. Agradeço o convite. Fico muito lisonjeado pelo convite mesmo. E é um tema que eu tenho bastante apreço. Né? Por questão bem prática também. A gente vai desenrolar um pouco sobre isso, porque isso faz parte da minha vida, no mínimo. Eu acho que todos nós, enquanto motoristas, né, independente se profissional ou não, né, Exatamente. Essa questão da direção defensiva ela deveria estar muito presente conosco. Eu acho que assim, até a questão de renovação de CNH, coisas nesse sentido, deveriam ter cursos não somente de aptidão física no sentido de saúde, mas também de questão de reavivar esses conceitos e mostrar os danos provenientes disso, né? Porque, na verdade, a questão da direção defensiva e desses conceitos, eles ficam mais na questão teórica. E aí o condutor-aluno, o condutor normal, ele só vai ver aquilo ali da pior forma possível, que é ocorrendo alguma coisa sobre aquilo, né? E muitas vezes não vai ter nem noção que foi algo defensivo que ele fez no trânsito ou que ele provocou algo, né, daquela conduta. Então, é bem assim nesse sentido que eu acho que deveria se investir um pouquinho mais, não somente com a questão da educação do trânsito, mas reciclagens ou renovar e reavivar os conceitos. Né? Talvez isso seja um pouco colocado de lado no nosso país, mas acho que quanto mais a gente reforçar, mais a gente busca excelência em qualquer ponto. Sem dúvida. Ainda mais no que a gente estava comentando por fora, né? Sobre a questão do tempo das pessoas sobre informações. Cada vez mais as pessoas estão com dificuldade de absorver informações mais de 3, 4 minutos. Então, numa reação de trânsito, 1, 2, 3 segundos, tu tá dentro do acidente. Ou tu tá fora do acidente. Então, são coisas que o trânsito te permite essa visão um pouquinho maior, né? Claro. Para o nosso público entender, né? Um conceito de direção defensiva. Porque a gente fala tanto, mas Sim. o que é, afinal, a Na direção verdade, defensiva? assim, ela entra muito mais no ramo preventivo, né? Eu diria que se fosse para colocar um sinônimo para as pessoas leigas no assunto de trânsito entenderem, é direção preventiva. É prevendo qualquer tipo de ocorrência no decurso do deslocamento de um veículo ou de pedestre também, né? Porque as pessoas elas confundem que a direção defensiva é somente o condutor. Eu vejo que o ambiente é o mais nocivo ainda, né? E a conduta nociva muitas vezes é de pedestre, de ciclista, digamos assim, né? Então, o que seria um conceito? Eu digo assim, de forma bem... Eu gosto de puxar e as pessoas imaginarem. O carro, a pessoa e a via. É um sistema tripartite, digamos assim. Porque o carro, as condições, em condições. Claro. A pessoa em condições físicas e mentais. Porque as questões mentais englobam até a ingestão de álcool, a questão de uma discussão, de uma briga. Né? A via é a questão de buraco, climático, todo aquele que gira em torno das condições de rodagem, né? E hoje é quase, digamos, uma roleta russa tu ir numa via do interior, principalmente, né? Que são vias que têm pouquíssima manutenção. E grandes vias também, quando a falta de perícia dos condutores, né? Claro. Que acredito que estou na terceira faixa de uma via, 80 permanecerei. Então, é um dos conceitos principalmente adotado no nosso estado do Rio Grande do Sul, infelizmente. Ah, é? Que são os donos de faixa. Nosso estado é conhecido
para fora de forma não tão boa, né? Que se a faixa diz que é 100, permanecerei a 100, quem vem atrás mude ou saia. Porque eu vou ficar aí. Exatamente. Então, Uau. digamos, aquela cultura de dar a passagem é muito difícil aqui, a gente ter essa... Até nos alargamentos de pistas na serra aqui, que tem bastante, o pessoal também acredita, aqui é 60, permanecerei 60 na esquerda. E isso é o que causa muito acidente. Porque o condutor vai ali, vai desviar, daí acabou o encurtamento de pista, volta. Então são coisas assim que eu te digo. A questão da via, a questão do motorista e a do carro, né? As condições. É um tripartite. Um conceito de direção defensiva que eu falo para boa parte do pessoal, para as aulas assim, né? Porque é fácil de a gente colocar. Se a gente colocar os pontos, os princípios de direção defensiva, as pessoas não vão fixar. Porque, na verdade, é tão simples que elas não... não, mas isso eu já faço. É muito fácil. Não, mas isso aí eu já faço. Eu já vou ter... Eu levo o carro na concessionária e faço a revisão. E acho que é o milagre. suficiente. Só que um farol, se tu usa ele repetidamente, a tendência é que ele não dure nem 6 meses. Pela trepidação da via, nem pela capacidade de iluminação, né? Eu tenho caso pessoal meu, que eu morava em Florianópolis e fazia toda semana Porto Alegre e Florianópolis. Durante uns 4, 5 anos eu fiz isso. Tinha vezes que eu fazia 2, 3 vezes na semana. Subia e voltava a Porto Alegre e Florianópolis. Dá 1.100 quilômetros ida e volta, no caso. Né? 500 quilômetros para ir, 500 para voltar. E eu queimava farol no mínimo 2 vezes por mês, de tanta trepidação da via. E eu sou uma pessoa altamente preventiva. Seja por cultura familiar, seja por também gostar de carro, gostar da área também. E aquela coisa que eu falo muito para os meus colegas da área. Nós somos exemplos. Não adianta a gente ensinar a coisa correta e nós sermos vistos na rua com farol queimado, com um carro amassado, com uma coisa fora do padrão. Então, a gente exige aquilo que a gente faz. Então, eu digo, muito dessas experiências que eu tive, eu aplico até hoje. E eu digo assim, infelizmente, às vezes, eu sou muito chato. Porque eu acho que o preventivo salva realmente a vida, né? Sem dúvida, concordo plenamente contigo, né? Tu trouxe o exemplo do Pisca, por exemplo, né? Nossa! Tem gente que vai trocar quando leva uma multa. Exatamente. Por causa do equipamento que não está funcionando, né? Exatamente. Não, e ainda diz assim, mas como é que pode? Eu dou eu não pisca. vi. Mas eu dou pisca. Mas era só ter ali a ponta, sabe? Então... Tem coisas assim que com o tempo, o motorista ele vai perdendo um pouco das suas habilidades, né? E a perícia dele vai baixando. Se já não dava o pisco ou a seta, digamos assim, já não vai ser agora que vai dar, digamos assim. Exatamente. É mais difícil, né? E culturalmente, a nossa região aqui, acho que pisca e seta é quase um problema, assim, dá um... Tu sabe que o meu sonho de consumo é fazer uma campanha, a seguinte campanha. Pisca-pisca não é enfeite de Natal. Concordo contigo. Porque realmente, né, o carro, tu tá na via, tu não vai adivinhar o que o carro da frente vai fazer. Se ele vai para direita, vai para esquerda, vai seguir. A gente não sabe, né? A gente sabe que alguma coisa vai acontecer. E o equipamento tá aí para isso. Exatamente. Justamente para direita ou para esquerda. É simples. E não custa nada. Eu brincava até quando eu tinha lá uns 22, 23 anos. Não, antes. Quando a minha irmã tirou carteira. Eu brinquei com ela assim, olha, cuida, quando tu dá pisca, tu consome gasolina. Daí o tempo passou, algo assim, daí ela falou assim, tu sabe que até hoje eu lembro disso pra colocar o pisca? Porque daí, sabe, claro, são coisas... Tu associa, são brincadeiras associativas que tu vai brincando. Daí tu vê, olha, algo que salva a vida dela no trânsito. Ela lembra de uma brincadeira, uma piada que eu fiz. De bom gosto, no caso, assim, né? Claro. Não foi nada pejorativo. Porque ela esquecia, quando ela começou a dirigir, ela esquecia. Eu falava, não, pode dar pisca, só vai gastar mais gasolina, digamos assim, né? Então, mas é verdade. E, infelizmente, é que não é nem a falta da cultura. Se fosse, não é esqueci. Não fazem. Não faz. Então, não adianta a gente exigir algo que a gente não faz. Então... É como o cinto de segurança, né? Depois que ele passou a ser obrigatório, que gera multa e pontuação e tudo mais, aí o pessoal começou a se conscientizar. Porque senão a gente saía na rua, o que a gente via de motorista sem cinto, ainda vê. Ainda vê. Mas
é menor do que antigamente, depois que a lei Sim. começou a ficar mais Não, rígida e quanto a até essa questão, né? a questão de salvar vidas, né? Exatamente. Exatamente. É notório, é visível, né? Só que infelizmente, eu vejo muitas pessoas nesse meio do sem cinto que eles fazem o quê? Eles aficionam a fivela e ficam só com a parte de cima no peito. Porque, digamos, a fiscalização vai ver aquela parte de cima, né? Sim. Só que daí o sensor do carro, do sem cinto, vai ficar não acionado. Sim. Só que eu digo assim, meu Deus, sabe? Aí eu te digo, o ser humano, ele perde tempo para não cumprir a lei. Ele cria um giro jeitinho. todo, que era mais fácil tu pega ali, ó, coloca ali, Sim. simples, encerrou, Simples. sem problema, só que, Exatamente. sabe, olha... Mas é bem aquilo que tu disseste no início, né? Não adianta só a direção defensiva quando que a gente vai fazer a CNH, ou renovar, Exatamente. enfim. Mas uma educação realmente lá do prezinho, né? Que aí verdade. sim, essa geração vai vindo talvez com uma outra cultura sobre essa questão de trânsito, de segurança e tudo mais. É aquela situação, né? É pensar em si e pensar no outro, né? Só que o trânsito anda muito egoísta, né? Ah, sem dúvida. É que eu dou exemplos até conversando com minha esposa, conversando com as pessoas assim, mais próximas. Eu falo assim, sobre outros assuntos em geral. Eu falo, olha, imagina só se a pessoa pensasse que aquela pessoa na fila do supermercado fosse a mãe dele. Uhum. Aquele senhor de idade que ele não deu uma preferência. Eu digo uma fila de supermercado, se tu não consegue pensar numa fila de supermercado, que ninguém está com urgência ou uma emergência ali, e ter uma sensibilidade de deixar um idoso passar na tua frente, por mais que tenha filas específicas, isso não é o fato, as pessoas não têm nem sensibilidade de pensar, pô, poderia ser minha mãe, poderia ser a mãe de alguém. Não, as pessoas não são empáticas. Exatamente. E no trânsito, só que aí eu digo assim, poucas vezes a reação da empatia, ela é tão gratificante quando tu faz algo para melhorar ou para ajudar as pessoas elas ficam até envergonhadas. Tu fala, sério que tu deixou eu passar? Isso mesmo. Como se fosse que interesse que tu tem que estar deixando eu passar. Mas eu acho que não é assim. Sabe? Vai, faz. Porque eu acho que tu melhora a vida de uma pessoa. Sem dúvida. E é detalhe. E nessa questão da empatia, agora me ocorre as faixas de pedestre. Ah, é verdade. Que é inacreditável a faixa de pedestre. Ela foi criada justamente para o pedestre. Exatamente. E uma coisa que eu aprendi na autoescola, eu costumo dizer, né, que a minha CNH ela veio antes do Código de Trânsito. Então, nasceu antes do Código de Trânsito. Sim. E aí a gente não tinha toda essa questão, né? Mas a partir do momento... E naquela época eu aprendi, e isso ficou na minha mente assim, o maior cuida do menor. Com certeza. O maior cuida... E isso ficou muito para mim. Então, quer dizer, se o pedestre está na faixa de pedestre... E eu sou o carro que sou maior, eu que tenho que cuidar dele. Claro, o impacto vai ser muito maior com ele do que comigo se daqui um pouco acontecer alguma coisa. É que tem um princípio básico, né, do trânsito que é o seguinte, o trânsito não foi feito para ter pressa. Só que as pessoas, elas desligam essa chave e também é passado muitas coisas através da potência do carro, a tantos segundos por não sei que aceleração, e aí a pressa ela é reportada para uma velocidade maior numa via menor. E aí eu digo assim, em Garibaldi, tá? Eu resido em Garibaldi. O centro de Garibaldi é todo de paralelepípedo, pedra. Vai frear na chuva. Difícil. Tem um monte de faixa de segurança. O que mais tem? Só que eu digo assim, tá sabendo que a via é 40 km por hora. Muitas vezes tu não vai nem conseguir chegar perto de 40 km por hora, porque é uma via pequena. Claro. E aí tu sabe que os pedestres vão passar na faixa independente se o carro parar. Eles vão atravessar a faixa. Ou o carro. Um dos dois vão atravessar. Via de regra, dependendo até atravessar um carro. Então, ali, em Garibaldi, é bem visível que é uma cidade menor, né? A gente vê. Só que a consciência do pedestre nosso também, ele enfrenta. Ele tem uma conduta de enfrentar a máquina, digamos assim. E muitas vezes, o que acontece? Eu, motorista de um carro, eu paro preventivamente, o motoqueiro não vai parar. Não vai. Sabe que essa é a minha grande preocupação também, porque eu também, como motorista, a gente tem que estar muito, muito atento, assim, tá? Exatamente. Pedestre passando, eu paro.
Mas quem está vindo atrás? Será que está atento ao que eu estou fazendo? Exatamente. Ele sabe que ali na frente tem uma faixa de pedestre, que tem alguém passando e eu tenho que parar? Só que aí eu te digo, isso aqui que entra nessa parte, entra um dos pontos da direção defensiva, que é a negligência, né? A negligência do condutor nosso está cada vez maior, porque é o celular, é o multimídia, Sim. a cabeça da pessoa, eu tenho que chegar a tal horário, eu tenho que resolver tal coisa lá. Então, a negligência frente às reações está muito baixa. E aí, digamos assim, quem dirige de forma defensiva é o retrovisor, é atrás, é tudo. Eu vou parar, não vai dar tempo, vou ter que soltar um pouco o freio. Então, eu digo assim, para quem conduz defensivamente, é um complexo de um carro. Muito grande. E não é só os retrovisores, coisas, é tudo. É tudo. Muita gente fica com medo que realmente não vai parar. E não para, sabe? E outra cultura do nosso estado, que eu digo por vivência fora, é o seguinte. Estamos numa BR ou numa rodovia maior, tá? De 2 faixas ali. Parou tudo. O nosso condutor do Rio Grande do Sul, ele não liga o alerta. Ele simplesmente acredita porque ele colocou o pé no freio, o de trás ele vai sair do nada. É verdade, ele está parando. Muitas vezes é pego de surpresa. Daí que dá os problemas no trânsito, né? Eu digo, por Santa Catarina, Grande Florianópolis, o trânsito é horrível. Horrível, mas anda. Em comparação ao nosso, né? Sim. A BR ali, o que os condutores ali fazem? Principalmente no fim do dia. Quem está na pista perto da mureta, já cola o carro todo na mureta e deixa o corredor do meio aberto para os ciclistas ali passarem, motociclistas, no caso, né? Para evitar que eles arranquem o espelho deles. E quando tu vai parando, tu já vai ligando teu alerta, no mínimo, sei lá, quase 100, 200 metros, quando tu viu que está parando. Então, lá eles têm essa cultura de ligar o alerta, não que vá salvar vidas, não que vá parar o carro de trás, mas já há uma cultura que eles já vão parando e sinalizando. Aqui, o pessoal acha que, eu não dou seta também, não vou gastar meu carro, né? Só pode ser esse pensamento, né? Porque... essas coisas acontecem muito. Eu circulo muito entre Bento e Caxias, e o ano passado, principalmente, quando que a concessionária estava arrumando as estradas, que tinha muita parada, isso é um clássico exemplo que era nítido, assim, né? Carros que realmente estavam atentos, Sim. que mesmo de longe, vendo que já estava parando, tinha parada na frente, ele já ia diminuindo e pisca alerta. E outros que freia lá quando que está em cima do carro da frente, como mesmo sabendo que estava parado. Exato. Não, eu digo assim, é total falta de empatia, sabe? Exatamente. Porque não sabe se a pessoa realmente... Se a pessoa está numa emergência no carro de trás e ela precisa realmente passar, ninguém vai acreditar naquilo dali. E ninguém faz questão de acreditar também. A pessoa vai ficar, sabe? Sim. Eu acho que a coletividade precisa evoluir um pouquinho mais, né? Até outro ponto que... De vivência, só que não tão positiva, né? Eu acho que foi ano passado, a gente estava voltando de Porto Alegre, ano passado a gente foi 3 vezes por semana para Porto Alegre. Nós estávamos voltando ali na RS-122, passando um restaurante, me esqueci o nome, um boi preto ali. Sei. Me esqueci, de Variani. Isso aí. De Variani, isso aí. A gente estava passando ali, aí tá tudo tranquilo, a gente sobe, dá aquela subida. A minha esposa acho que estava dirigindo, ela estava dirigindo. E aí, tranquilo, daqui a pouco, do nada, aparece o pessoal da via com um cone. O cara estava com um cone no meio da via, parando o trânsito. Só que é uma subida, tu não vai enxergar ninguém. Sim. A gente estava na velocidade da via, 80 km por hora, tranquilo. Só que aconteceu, tinha um carro, quando a gente abriu, o carro de trás abriu e tocou. E foi. Só que daí passou tudo. E aí vinha um atrás da gente que não viu, tentou ultrapassar a gente pela direita, passou, viu o cara no meio com um cone, passou e nos cortou a frente, quase levou o cara. Nossa. E quase fez um desastre, digamos assim. Aí eu falei, começou, não, peraí, esse cara quer matar no mínimo, ou ele vai morrer ou ele vai matar alguém nesse trânsito. Porque, digamos assim, tu pega uma subida, já a visibilidade, por mais que tu venha tranquilo, a visibilidade é horrível. E o cara está no meio da faixa. Eu digo assim, a proteção para os ignorantes é alta, né? Na sociedade. Né? Quanto mais a gente ignora, mais proteção a gente tem. Parece isso, né? Pela questão. A gente ficou olhando assim, eu entrei, não, peraí,
esse cara é maluco, esse cara vai matar alguém, sabe? E eu digo assim, quem é que instrui ele? Ah, mas ele trabalha na pista, ele deve conhecer. Será que ele conhece? Será que, digamos, eu pegar e explodir com ele ali vai resolver o sistema? Não, não vai. Não Na vai. verdade, quem instrui ele não deu a instrução necessária. Porque, digamos, se tu tem qualquer tipo... E era uma retroescavadeira tirando uma coisa na pista, assim. Então, digamos, na pior hipótese, tu não pegasse aquele rapaz na pista, tu ia pegar uma retroescavadeira. Então, é uma dos males pior ainda, né? Eu digo, quem instrui? Cadê? Cadê a instrução? Cadê aquela coisa de preventivo? Ou, digamos assim, eu vou fazer... A concessionária vai fazer uma obra ali rápida, eu vou avisar a Polícia Rodoviária Estadual que a gente vai estar no trecho assim, 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 para os condutores... É simples. Eu acho que é bem tranquilo. Mas só que, às vezes, eu acho que falta, sabe? Falta um pouco de conectividade, sabe? E as pessoas acreditam que, não, eu coloquei um cone e sinalizei. É uma pista de alto fluxo. Sim, exatamente. Infelizmente. Ainda mais de 2 faixas. E numa subida. Então, essas práticas assim, que a gente vai vendo... A gente pode ter todo o conhecimento, tudo, mas o evitar o acidente é algo de segundos, sabe? A gente tem que sempre pensar o que o motorista da frente ele tá pensando. Né? Exatamente. E geralmente ele está num mundo paralelo, né? Sim. É um mundo assim que tu vai pensar assim... Eu tenho outro caso meu, que eu estava descendo para Porto Alegre ano passado. Até não falei para minha esposa, eu só falei depois que aconteceu no caso, né? Que não vai adiantar. Sim, ela não vai me ajudar. Eu estava descendo de Carlos Barbosa, e aí antes da segunda ponte de Carlos Barbosa ali, eu não sei o que aconteceu. Na curva, entrou algum ferro no meu pneu, furou meu pneu e eu entrei na curva para dentro da curva. E eu a 60, porque tu tá descendo ali, tu não vai nem chegar a 80. Muito fluxo. Daí eu peguei, desci, quase caí dentro da rampinha, assim, não, peraí, não, eu vou tocar para frente um pouquinho mais, liguei o alerta, né? Fui devagarinho, daí parei no acostamento assim, agora eu vou deixar sinalizado, coloquei o triângulo, agora eu vou trocar o pneu. Aí eu coloquei o macaco ali para puxar. Aí quando eu coloquei o macaco, como o chão é de barro, entrou para dentro. Daí a minha sorte, que é aquela coisa, sorte coletiva é o problema coletivo, né? A minha sorte que tinha uma van na minha frente, que também estourou os 2 pneus, no mesmo lugar que eu estourei o pneu. E o cara falou assim, não te preocupa, meu macaco é hidráulico, como eu não posso puxar para os 2 pneus meus, eu puxo para o teu, fica tranquilo. Sério que tu vai fazer para mim isso? Ele, não, deixa que eu te ajudo. Ele colocou o dele ali, subiu meu carro, trocou meu pneu junto a ele. Eu falei, tu precisa de alguma ajuda ali? Não, já pedi apoio da empresa. E quando ele tá falando isso, já chega a empresa dele para ajudar ele. Eu falei, o cara me ajudou, sabe? Eu digo assim, a empatia, ela existe, sabe? Mas eu digo, por mais preventivo que a gente seja, vai acontecer o imprevisto. E foi uma coisa assim, é de segundos. É de segundos, exatamente. É muito... É a mesma questão das ultrapassagens, né? Onde é que tem direção defensiva aí? Meu Deus do céu. Não, um dos locais que eu vejo muita ultrapassagem, digo freneticamente, só que as pessoas não conseguem entender, Rodovia do Parque. Rodovia do Parque tem 3 faixas, dependendo de onde esteja. Só que as pessoas, como sempre, alugam as 2 pistas, a da esquerda e a do meio. E aí fica uma competição de ultrapassagem proibida em curva, em subida, que é algo altamente assim fora do normal, né? Só que eu digo, com o tempo, eu pego estrada, digamos assim, desde os 18 anos. Eu sempre fui muito de andar na estrada, muito para fora, e também, por conta da minha carreira, eu viajei muito para fora do estado. E estrada para mim era dia a dia, era muito mais. Eu aprendi uma dica que eu dou para qualquer tipo de condutor. Dê a preferência por andar pela direita. Não, mas a direita é mais devagar. Eu aposto qualquer condutor que, se quiser conversar comigo ou fazer isso em prática, que é o seguinte, anda pela direita que tu vai andar mais rápido que todos os carros da esquerda. Isso é estatístico, isso é fácil, porque a maioria das pessoas vão buscar a esquerda para alta velocidade, só que alta velocidade depois fracionada com... eu andei a 120, depois eu fracionei na esquerda 80,
E se tu manteve 80 todo aquele período na direita, tu passou todos os carros que estavam com uma ultra velocidade na esquerda e tu foi tranquilamente, sem ninguém querer te pegar de meta para ultrapassagem ou para ficar fazendo uma corrida maluca, digamos assim. Faz todo sentido. Porque eu digo isso porque com o tempo eu percebi isso, porque eu ultrapassava, eu estava na esquerda, ou ultrapassava alguém, aquela pessoa ela tem que ultrapassar de novo. Parece que é uma coisa que machuca a pessoa, sabe? Então, se tu não faz esse movimento de estar passando ou forçando passagem, como a maioria faz na esquerda, ficando na direita e indo na velocidade tranquila. Depende do que a pessoa procura ali no momento, mas vai pela direita na velocidade da via. Tu vai perceber que ninguém vai querer ficar te ultrapassando, te ultrapassa, vão embora, e tu vai tranquilo. Polícia não te para, ninguém te para. Então, digamos assim, é uma condição completamente tranquila e tu chega até mais rápido que todos aqueles condutores que estavam a 100, 120, 130. E o mais engraçado de tudo, tu vê todos aqueles corredores amadores, que eu chamo, né? Tu passa de carro tranquilo, tá os caras parados num posto de gasolina. Eles correram tanto para parar num posto, né? Então... tem alguns comportamentos que não tem muita lógica. Não tem. E quem está, geralmente, muito tempo na estrada, vê cada absurdo que não tem explicação. É um ganho de tempo que o cara perdeu em segundos, em fração de segundos, sabe? Mas é aquela coisa, né? Eu tenho que correr. Eu tenho que estar a mais de 100 por hora, porque aí eu sou o cara, enfim. Ainda tem uma cultura meio, ainda, sabe, da questão da velocidade, do carro, de um pseudo-poder, né? Já ouvi o seguinte também. Para que eu vou andar 80 se meu carro tem capacidade para 220? Olha, mas a via não. A via mal tem para 80, digamos Só que aí assim. ninguém se dá conta disso, Exatamente. né? De que as nossas estradas não estão preparadas para isso. Não tem. Ainda, eu digo mais, em condições climáticas, as nossas vias não comportam a velocidade mínima da via. Eu digo muito da 101, que eu peguei bastante. A 101 em aquaplanagem é quase sinônimo, né? Ainda mais em período de grandes chuvas em Santa Catarina, tu pega água em toda a pista. Só que as pessoas, elas não conseguem entender. É falta de técnica no sentido de conhecimento do local e conhecimento do seu carro, né? Não, mas meu carro tem ABS, tem EBD, eletrônico, mas não vai dar. Fica tranquilo, não vai dar. Não vai dar tempo, não vai conseguir. Mas tem freagem automática, mas tu freia. O de trás não tem freagem automática, ou é freio a tambor, não revisado, ou com pastilha de freio carcomida, digamos assim. Sim. Não adianta, toda tecnologia. Se todos os carros tivessem a mesma tecnologia, ok. Talvez a gente estaria numa luta equiparada, né? Mas não é. Não é. A perícia é muito baixa. As qualidades das vias são muito baixas. A nossa serra aqui, a gente tem, digamos, a Cidade das Nuvens, que é Carlos Barbosa. Porque fechou neblina, tu vai chegar em Carlos Barbosa ali, vai ter neblina. Passou Carlos Barbosa, não tem mais. Garibaldi não tem neblina. Então, essa condução, tu tem que estar muito atento. E aí tem sempre um condutor, nessas condições adversas, que consegue, parece que, se tivesse como redescobrir a roda, acho que ele sente esse prazer, sabe? Que ele vai lá e liga o farol alto na neblina. Eu fico pensando, será que ele não consegue ver que ele não vai enxergar nada? Só que ele parece que está inventando uma nova forma de ver. E essas questões de clima, isso a gente também não aprende, né? Não. É pouco. A gente aprende na prática mesmo. Na prática. E aí, realmente, os motoristas que não têm essa consciência da direção defensiva vão fazer esse tipo de prática, né? De ligar o farol, de não saber dirigir. Sei lá, daqui um pouco, num dia que tem muita chuva, o que eu faço? Paro, ligo o pisca-alerta, sigo, reduzo, o que eu faço, né? E tem eu escutei, eu peguei um aplicativo nessa semana ali em Porto Alegre. Aí ele me falou assim, sabe por que tem um monte de carro hoje aqui em Porto Alegre? Tava chovendo em Porto Alegre esse dia. Sabe por que tem um monte de carro aqui na rua? Não, é o horário, né? É 6 da tarde, 7. Ele, não. O pessoal vê a meteorologia, sai de manhã cedo de carro para não se molhar. Eu falei, faz sentido, né? Porque, digamos assim, as pessoas não querem se molhar, já saem de manhã cedo com seus carros todos, que eles poderiam estar indo de Uber, de ônibus, qualquer coisa assim, para não se molhar no final do dia. É uma atitude muito inteligente. Digamos assim, eu falei, faz sentido essa quantidade de carro. Só que daí o que acontece? São pessoas que não estão acostumadas a dirigir. Nem com condições boas,
imagina condições adversas de chuva. E aí a Então, gente chega num ponto bem importante. Como eu tô sempre na estrada, eu me considero uma boa motorista. E pratico a direção defensiva, nessa Sim. questão de pisca, de distanciamento entre Distanciamento. veículo, de saber onde que eu posso ultrapassar ou não, todas essas questões. E eu saio muito no domingo também. No domingo, para mim, é uma tortura, É o dia mais perigoso da semana. porque os motoristas não sabem dirigir, principalmente em rodovia. Nem um pouco. Nem um pouco. Eu, assim, ó, eu vou angustiada, porque eu saio de Bento, vou para Farroupilha, visitar meus familiares e tudo mais, e, assim, ó, eu prefiro andar durante a semana, né, que aí o negócio flui, porque aí realmente são motoristas profissionais, é o pessoal que está sempre na estrada. Agora, no domingo. Mas tu sabe que tem uma estatística da Brigada Militar ali, uns colegas meus do curso de examinador de trânsito. Uhum. Examinador de trânsito hoje bem dizer, a força maior são militares, policiais militares estão fazendo muito para fazer o reforço do examinador de trânsito. Então, a turma que eu tive de examinador de trânsito, acho que eu e mais um eram os únicos civis da turma. E aí eles trouxeram dados. Os dados de acidente são acidentes em final de semana. E um deles ali, que é do posto de Bom Princípio, ele falou, não, Tomás, olha, onde mais dá acidente fatal e, assim, trágico de família inteira é Flores da Cunha, se eu não me engano, que são as RS ali, e aqui em Bom Princípio é RS-122, Nossa. que são no final de semana onde a família inteira está voltando ali num carro, naquela velocidade sem pressa, sem nada, e pega outro que está com uma velocidade ultra, ou essa família sem pressa vai parar na via para fazer a conversão lá da via, né? Aí ele fala, cara, são coisas assim absurdas. E é verdade. No final de semana, se tiver como tu ir antes do horário previsto, ou pegar um horário que o pessoal foi todo, já chegou para almoçar, ou já chegou para o evento que tinha, sai naquele horário que tá todo mundo lá, porque não tem como. Um outro horário que eu acho bastante crítico também é madrugada, tipo 4, 5 horas da madrugada, principalmente no final de semana, quando que a galera tá saindo das festas, claro, né? Claro. E eu vi muito isso, porque eu tenho um sobrinho que ele tá com 23 anos, então ele tá aproveitando a vida dele. Só que eu sempre disse isso para ele. Eu disse, Luiz Gustavo, o dia que tu sair e tu beber, tu não dirige. Certo. E se tu tiver de carona com algum amigo teu que bebeu, tu me chama, independente de onde esteja, eu vou te buscar. E várias vezes eu fui buscar ele em festas. Várias. E, nossa, o trânsito nesse horário é muito louco. É que o pessoal acredita que não tem fiscalização. Tem. Eu vi um acidente. Eu voltava muito de Santa Catarina às 5, 6 horas da manhã, que é o horário que ainda tem aquela brecha de não ter muito caminhão na via. Que daí é interessante. Às vezes é interessante pegar uma BR porque não tem caminhão e isso já te dá um transtorno menor. Daí eu parei num posto em Bituba e tem a faixa menor ali, né? Que passa por dentro do posto e a BR. Eu tô parado, daí o frentista tá falando comigo, ele, olha aquele carro passando ali. Daí passou o carro, correndo na faixa menor, passou e entrou dentro do canteiro assim. Meu Deus! E virou. Daí eu falei, cara, eu vou dar uma olhada ali, o que aconteceu. Aí eu fui de carro, um monte de jovens, eles saindo com garrafa de bebida e coisa assim. E aí eu parei, o que aconteceu aí? Me mandaram para vários locais que não posso comentar agora aqui. Eu falei, tá bom. Só que o posto da PRF era 1 quilômetro para frente. Eu falei, eu vou ajudar eles. Fui até o posto da PRF e falei, olha, tem um pessoal que tá andando com o carro de cabeça para baixo. Aí o policial rodoviário, como é que é? Tem um carro andando de cabeça para baixo ali. Daí ele, o que tu tá falando? Eu tava no posto, eu vi o acidente, eles estão virados ali na rodovia. E eles estão saindo andando na rodovia. Daqui a pouco eles vão ser atropelados. Aí a polícia rodoviária saiu na contramão ali e já foi ali. Eu digo isso não é para fazer eles ser multados, não claro é nesse sentido. Eu penso muito... É prevenção, né? O que poderia eles estarem fazendo para outros condutores que estão passando ali, até indo trabalhar de manhã cedo, sabe? Isso. Então, eu penso muito mais em quem não tem nada a ver com a história. Então, não. Se não conseguiu conduzir de forma ordeira, olha, chamar a fiscalização é o jeito, né? Sim. Porque
Infelizmente, aqui a gente tem essa cultura de que quando que dói no bolso, né? As pessoas, às vezes, Às vezes. mudam o Às comportamento. Mas eu digo assim, alguns com conhecimento, quando alguns desses adquirem conhecimento das possibilidades de nulidade de algumas coisas assim, eles parece que continuam. Eles tomam um poder porque eles sabem qual é a prática, qual é a situação que ele pode levar a eles continuarem. E aí é um debate que, digamos assim, até eu já falei muito com meus pais sobre isso antigamente, no começo de carreira e coisa assim, que é igual ao papel de um advogado criminalista, né? Se tu debater o que tu tá defendendo ali, né? Tu não vai defender. Porque eticamente e moralmente, tu vai pensar, não, poderia ser minha mãe, minha irmã, alguém da minha família. Claro. E no trânsito também. Só que daí, quando tu entra na questão de instrução, na questão técnica do trânsito, tu não tá ali defendendo a conduta errada. Tu tá ali defendendo a possibilidade de uma, muitas vezes, fiscalização correta. E um direito de defesa, digamos assim, né? E instruir aquilo ali. Só que, para nós, é a questão, é a pecuniária, só que muitas vezes não resolve. Não resolve. Eu tenho conhecimento de motoristas que dobraram o valor do bafômetro, por exemplo, porque ele foi para 5 mil e pouco, porque no período de 1 ano eles recusaram 2 vezes, e mesmo assim, né? O primeiro não bastou, teve um segundo, entendeu? Que aí eu penso o seguinte, né? Tem casos assim que eu acho que a lei ela anda muito branda com algumas coisas. Tem coisas que deveriam ser intervenções judiciais. Quando passa de uma fiscalização, digamos assim, a Polícia Rodoviária pegou uma recusa de bafômetro, tá? Tá, pegou uma vez. Daqui a 5 anos, 10 anos, tá, ok. Acredito que foi uma conduta sem querer. Mas, repetidamente, teria que ser um caso judicial. O que está acontecendo aí, né? Teria que ser uma coisa igual aos tribunais americanos, né? Sobre as autuações até de estacionamento irregular. Em estacionamento irregular nos Estados Unidos é diretamente com o juiz. Não há uma possibilidade de tu administrativamente alegar alguma coisa. Lá tu acumula um certo patamar de multas administrativas, tu tem que justificar para o juiz por que tu tinha que fazer aquilo, ou o que aconteceu, né? Então, no nosso caso, acho que deveria ter alguma questão de esfera judicial, sim, para dar atenção a isso. Né? Porque através disso as pessoas elas iam sentir, opa, deu alguma coisa errada, sabe? E mesmo nos casos de acidente de trânsito judicializado em vários de trânsito, as pessoas não têm consciência. Não têm consciência. E é triste. Isso eu tenho percebido também. A gente tem alguns casos no escritório de casos de acidente de trânsito com homicídio, com morte, né? E aí quem provocou... Tu entende? Sabe? Daí a impunidade, ela parece que é premiada, digamos assim. É que nem teve esses tempos agora, aquele caso de um rapaz num Porsche que bateu num Sandero, uma coisa assim. Tá muito falado. E ele deu a proposta para a família de um salário mínimo. Sim, eu vi. Tipo assim, sabe? É a total falência, digamos assim, né? Sim. Porque a imperícia, a imprudência, todos... Tava tudo aí, tudo né? ali. Tava um caso aí. prático de tudo. É quase um caso acadêmico de exemplo, digamos assim, né? Sim. Só que daí eu te digo, o que vai acontecer em termos de lei? Ele vai estar com a suspensão da carteira, vai estar... Mas, sabe, onde foi a falha com esse condutor? Eu fico pensando nisso, porque não é só a gente buscar as penalidades, as situações todas. Onde a falha de um sistema todo na educação, né? E a educação do trânsito, ela parece que ela falta alguma coisa, falta algum atrativo, sabe? E talvez o atrativo não é fazer campanhas amedrontadoras, que ultimamente tinha aquelas campanhas do nosso Detran, dando o que acontecia e tal. Conscientiza quem tem consciência. Naquelas ali de medo, de acidente, coisa assim. Porque quem tem consciência, boa, é verdade. Quem não tem consciência, o cara fala, é mais um filme de trânsito, de acidente. Só que eu acho que falta um pouco mais, talvez, de técnicas de pedagogia, uma coisa assim nesse sentido, para buscar o público a ter uma atração daquilo. Pode ser também. Porque ficar muito categórico, assim, teórico nas explanações, o pessoal já vai para uma autoescola fazer uma habilitação
e tá ali, talvez EAD, dormindo ou fazendo... EAD, agora as aulas EAD também, né? Então, quer dizer, aquilo que é para melhorar, não sei qual é o efeito de tudo isso na prática depois. Sabe, eu digo assim, é que nem se dizia antigamente, né? Quando a Brigada Militar era responsável sobre toda a parte de trânsito, se tinha um certo respeito, porque se tinha Opa, pode dar problema mesmo. Talvez não desvalorizando os órgãos de trânsito, mas se tirou um pouco daquele poder punitivo real. Sim. Né? Então, muitas vezes, corre o risco de um fiscal de trânsito apanhar na rua, digamos assim. E muitas vezes ele não vai te abordar ou não vai ser visto para não ter um revés para a vida dele. Né? Uhum. Eu já trabalhei na empresa pública de Porto Alegre, na PTC, e a gente ouvia vários casos disso. Que eles faziam as autuações, jogavam a autuação no condutor e saia correndo. De tamanha é o medo e o receio de levar uma pior. Só que eu digo assim, será que tem que ser assim, sabe? Claro. O que está faltando? Claro. Que tipo de instrução estão dando para eles? E qual é a visão que eles estão passando para o público? Eu acho que falta aquela questão de levar uma empatia. Mesmo, tu pode, digamos, estar ali autuando um condutor, digamos assim. Mas tu tem que autuar e instruir. Olha, tu poderia assim, 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 tal coisa. Só que eu acho que tá tão vazio e tão... Talvez eu veja assim, no grau de autuação e de instrução, né? Talvez quem esteja aplicando ou fiscalizando tenha uma descrença da penalidade, que ele já nem perde mais tempo em educar aquele simplesmente condutor. lavra lá a infração e era isso aí. Dá teu jeito. O famoso dá teu jeito e vai atrás. Só que daí isso é perigoso, né? Sem dúvida. Porque daí o sistema começa a ver que ele mesmo não se credencia. Digamos, se eu fosse a fiscalização, não, olha, tu tá fazendo isso errado, assim, assim, assim. Ah, mas eu não sabia. Ah, não, mas isso aqui tu deveria... Sabe, tu tem que tentar um pingo de instrução para a pessoa, tem. Fora os casos que acontecem, da pessoa que nem estava no local, tem todas as credenciais, ainda mais fiscalização por câmera. Sim. Sabe, então coisas assim que, tudo bem, ajuda para algumas coisas. Para outras coisas, a ausência humana, como a gente fala, na autoescola, EAD é bom para algumas coisas, para alguns pontos. Mas a ausência física do ser humano não consegue ver como aquele ser humano está reagindo com aquela informação. Muitas vezes o cara está ali, está acordado numa aula EAD de autoescola, só que ele não está nem aí, está no mundo paralelo. Só que o trânsito vai ser aquilo ali. Sim. E aquela vivência da aula é uma necessidade social. Porque os condutores que vão estar na via ali são aqueles teus colegas ali. E o melhor de tudo, né? Algumas aulas de autoescola vai ter alguém fazendo reciclagem. Vai. Então, sempre isso é o mais interessante de tudo, né? Porque não vai ser só os iniciantes na direção que vão estar ali. Vai estar os caras que estão na terceira, quarta reciclagem, digamos assim. Sim. Então, reproduz o trânsito dali. Só que daí tem que o instrutor trazer exemplos práticos daquela sala para eles perceberem que eles são o trânsito futuramente. E já são agora, no caso, né? Só que daí fica aquela coisa muito teórica. Muita teoria. E se a gente não busca os exemplos para as pessoas não conseguem se colocar dentro do fato. E é o que eu vejo muito. Não, mas isso não acontece. Isso aconteceu com um amigo meu, não aconteceu comigo. É sempre com o outro. E isso é complicado, né? Então, a empatia, que nem é o tema, né? A direção defensiva é a empatia. É o alto grau da empatia do trânsito, né? Preventivamente, né? E é um exercício para todos os campos que a gente vive, né? Então, a gente teria que ser quase terapêutico dirigir. Sem dúvida. E falando nessa questão terapêutica, me ocorre agora, na minha opinião, o psicotécnico, ele devia ser feito para todas as categorias na renovação da CNH. Concordo. E não só para a categoria profissional, que é o que está acontecendo agora. Porque a gente sabe que tem muito maluco no trânsito. Pois é. Mas é justamente... E eu digo assim, a grande maioria que dirige não é profissional. Então, e ainda assim, tem isso, exatamente. Exatamente. Daí tu vai acabar premiando a quantidade, né? É que nem tem um debate que vai voltar agora no ramo de trânsito,
que é sobre a volta do DPVAT, né? Do imposto. Sim, foi aprovado. Só que eu digo assim, né? A maior categoria que tem não é nem caminhoneiro, é motoboy, né? A maior categoria do Brasil é motoboy. Nossa. Só que as pessoas, elas... Não, tem um monte de caminhoneiro. Não. O fluxo de motos no nosso país é algo absurdo. É muito grande, né? Então, digamos, eu não sou defensor de DPVAT nem nada, claro. do custo nem nada, mas eu digo assim, mas para o custo dos motoboys ali, vai aumentar enormemente a operação deles. Mas eles são a categoria que, de fato, vai usufruir disso. Digamos assim, eles vão usufruir. Sim. Mas os demais do trânsito, raros vão usar. Né? Então, mas eu digo assim, é uma coisa que voltou a debater, por que tem que voltar um seguro obrigatório? Então, sinal que a gente está acertando no trânsito, né? Acho que não, né? Digamos assim, é a constatação que o Estado está errando mais ainda naquele ponto, né? Tudo aquilo que o Estado ele começa a te obrigar a fazer é sinal que ele não vai reconhecer que não está fazendo. Uhum. Mas ele está dizendo, olha, a saída para melhorar isso é que nem nossos milagres aqui da Serra. Colocaram, agora vai ter mais pedágios, mais free flow, que você não precisa parar na cancela. Aí você pensando, tá, esse sinal que a antiga coisa de pedágio que era pública não funcionava, alguém vai ter que funcionar. Então eu digo assim, isso a gente vai vendo, e peraí, não, o básico não é feito, o que dirá a educação no trânsito, né? Fica mais difícil ainda. Fica cada vez mais curto a corda, digamos assim, do investimento, né? Porque a gente tem que buscar um investimento para pagar os acidentes, um investimento para pagar a rodagem da via. Uhum. Tá, e cadê a consciência e a educação no trânsito? Sabe? Então, daí tu fica assim, fica relegada, sabe? E aí tem aquelas questões, né? Que eles colocam, temos que fazer com as crianças e tal. Só que eu digo assim, tem que fazer? Tem que fazer. É necessário. Acho que o futuro e a salvação de qualquer plano nosso da sociedade é as crianças, digamos assim. Só que daí tem o pai da criança, que leva ela para a escola. E aí é o exemplo, né? Que daí não tem como. Daí eu digo assim, sabe? E aí talvez tu teria que criar alguma coisa na criança. Olha, se tu vê teu pai não usando cinto de segurança, tu pede para desligar o carro na hora e parar. Sabe? É uma das brincadeiras que eu faço com os sobrinhos. O carro não funciona sem o cinto de segurança. O Dindo não vai ligar o carro. Porque é uma consciência que tu tem que colocar ali. É um exemplo, né? E é o exemplo. E aí, partindo das crianças, elas aprendem muito mais por aquilo que elas estão vendo, pelo comportamento do adulto, do que aquilo que eles falam. Exatamente. Porque falar é muito fácil. E aí eu digo, validando, né? Acaba validando o exemplo. Não, mas ele faz isso. Meu pai faz assim também. Não é isso que se faz mesmo. Só que daí eu digo, né? Se a gente quer salvar o futuro, a gente tem que fazer agora. O futuro não vem daqui a 10, 20 anos. O futuro é hoje, né? As atitudes que a gente faz hoje, a próxima geração vai repetir de forma a tentar melhorar, né? Só que, sabe aquela coisa, acho que eu vejo de uma forma geral, que é uma das condições da direção defensiva, um cansaço nas pessoas. Se tu for ver os condutores nas rodovias, tu vê a maioria das pessoas ou com cara de cansado, ou estressado, ou parece que o cara tá ali, parece que ele apanhou antes de dirigir, sabe? Porque as pessoas, no modo geral, parece que estão cansadas, cada vez mais trabalhando, cada vez mais preocupações, mais excesso de informações, né? Então, elas não conseguem estar no agora, né? As pessoas estão dirigindo ali, mas elas estão no celular ali, olhando no WhatsApp. Elas estão ali olhando que elas têm que chegar em casa para dormir, para sair tal hora. Então, o grau de exaustão do nosso condutor ali tá altíssimo. Só que quem não dorme não consegue trabalhar direito, digamos assim. Né? Então, exatamente. Só que o nosso trânsito é hoje boa parte de pessoas assim, estressadas, pessoas cansadas, pessoas até muitas vezes desmotivadas com aquela situação dela pessoal ali, né? Sim. Boa parte das pessoas estão, né? Então, daí tu fica assim, olha, é uma terra de maluco, digamos assim, né? Mas isso, defensivamente, é estar constantemente em atenção, né? É um zelo constante, né? Sim, exatamente. Isso é complicado. É complicado mesmo. Né? E a gente precisa do trânsito, a gente precisa estar circulando para lá e para cá, enfim. E, claro, quem pratica a direção defensiva também cansa justamente porque tem que cuidar do seu veículo, do seu comportamento, enfim, dali, de onde que está, e todo o seu redor. Exatamente. Quem está na frente, quem está atrás, quem está vindo no sentido contrário,
sei lá, É cansativo. né? Radar, semáforo, barulho de sirene, que se for o caso, tudo. Eu digo assim, tem uma experiência que eu convido a todas as pessoas a fazerem, que é dirijam em outros países. Dirijam na Argentina, dirijam no Uruguai, dirijam para dentro do país. Porque assim, ó, a gente tem muita lenda urbana, vai na Argentina, lá os caras vão te parar de hora em hora. Não existe mais. Hoje, como eles estão lá, a gente foi recentemente para Argentina, Uruguai, Argentina e Chile de carro, até o Chile. A quantidade, digamos assim, é muito menos sinalização na via e é muito menos acidente que tu vê. É algo que tu fica assim, não, peraí, mas no Brasil tem sinaleira, tem placa, tem radar. Tudo. Aí tu chega nas grandes cidades, até eu ficava meio nervoso, assim. Eu e minha esposa, a gente chegou em Salta, na Argentina, daí eu falei, cadê a sinaleira? E a gente tinha ruas lá que tinham sinaleiras, tal, tudo, são as maiores, né? Como se fossem as perimetrais deles lá. Mas as vias pequenas mesmo, tipo de centro, assim, era só uma placa que desce e do outro lado era que sobe, e uma placa de pare. Pronto. E era uma placa de pare para os dois sentidos, do tipo assim, dê a preferência e vai no teu tempo. Caramba. Só que daí tu fica assim, tá, mas tu sabe que o da direita tem a preferência, ok? Mas só que... Ninguém pratica. Não, ela era tão assim... Fluía tão bem que não dava acidente nem nada. Tu fica assim, não, peraí, mas se isso aqui estivesse no Brasil, eu acho que no mínimo já tinha um carro em cima da calçada, porque tinha pego um motoqueiro, alguma coisa assim. Sem dúvida. Para nós, aquela falta de sinalização te dá uma certa... Tá, mas como é que funciona também isso aqui? Como é que flui? Sabe? Daí tu vai numa rodovia lá, de Corrientes até Salta, 980 quilômetros, numa reta. Não tinha uma fiscalização de radar. Nem fixo, nem móvel, nem nada. Nada, absolutamente nada. Aí você fala, não, pessoal, como é que as pessoas andam aqui e andam dentro da velocidade que é para... Não, mas tu olha, não, o pessoal de lá, eles têm uma conduta de velocidade absurda. É porque tudo é muito longe. E as cidades são muito distantes, digamos assim. É muito, muito fracionada, assim. Só que eu digo assim, eles andam muito rápido, só que eu digo, tu não vê acidente nenhum. Eles têm uma forma mais agressiva de condução, sim, porque é muito distante as coisas, mas rara sinalização, não existe pardal, nada. E aí a fiscalização de bafômetro lá, digamos assim, a gente foi pegar uma fiscalização dessa na saída da Argentina, quando a gente estava em direção à Uruguaiana, e eu não me lembro se foi Entre Rios, e eu não sabia que era um bafômetro. Eu parei, eu estava tomando chimarrão, minha esposa na carona, tomando chimarrão aqui, daí eu parei, porque era um posto de fiscalização. Aí eu parei ele só, como se fosse uma maquininha assim, de anotar, ele aqui anotando. Ele, tá tudo certo. Eu, o quê? Bafômetro, ok, não tem nada. Eu falei, Meu Deus. Eu falei, não, eu tô tomando mate aqui. Daí eu brinquei com ele, tô tomando mate. Não, tudo certo, pode ir. Só que eu digo assim, e era um policial parado, que parou num centro de abordagem, uma pista simples, só com uma rodovia lá deles, né? Parou, ele como tivesse com um celular na mão assim, só que era uma máquina de bafômetro. Uau! Sabe? Daí eu digo assim, se é no Brasil, vai ter uma viatura virada, outra virada aqui, giroflex, cone, cara de arma. Daí eu digo assim, olha, o que eu comentei muito com minha esposa, né? Olha o que é a fiscalização de trânsito brasileira e a da Argentina. Na Argentina, os caras, eles tinham parcos, não tinham nada, eram os carros velhos, os carros caindo no pedaço, a polícia com uma fiscalização de nada, eram os containerzinhos na estrada, com o carro parado, um cone ele te parava, com cara e coragem, digamos assim. Aqui tu tem um arsenal. Parece que tu tá, ou tu foi numa perseguição, alguma coisa assim, e te param, olha o teu carro, giram, tudo, sabe, uma coisa completamente... Daí eu disse assim, será mesmo que tá funcionando toda essa parafernália funciona mesmo? Sabe? Eu digo assim, às vezes esse excesso foge do básico, que o policial foi lá, fez o básico. Vai embora. Só pegou minha CNH ali, olhou, não, pode ir embora. Sabe? E aí eu te digo, às vezes esse excesso de informação, excesso de sinalização
deixa o condutor mais Pode perdido ser. do que sinalizado, né? Pode ser. Porque geralmente, quando que... Eu vou te falar a verdade, assim, eu nunca parei numa fiscalização. Nunca. Assim, né? Mas tem relatos que a pessoa fica nervosa porque o policial tá... Cara, se tu não fez nada, se tu tá Não faz dentro da nada. lei, se tua CNH tá normal, o carro tá em dia, por que tu vai ficar nervoso por causa de uma fiscalização? Exatamente. É uma fiscalização, Exatamente. né? É uma coisa meio... É uma cultura do medo, talvez, né? Talvez sim, né? Meu Deus, tá me parando, o que eu fiz de errado? Eu vou ser multado. Digamos assim, parei, vou ser multado. Vou Mas ser não... multado. A primeira coisa que vem na cabeça. Mas... Mas só que daí eu digo, as pessoas, a gente chega a uma conclusão, as pessoas conduzem com medo, se tu for ver, né? Sim. Porque daí eu digo assim, é os milagres que acontecem quando tu passa por uma fiscalização, no caso, postos de fiscalização. O vivente está lá acima da velocidade, quase rachando o motor dele do carro ao meio de tanto acelerar. Chega na frente da fiscalização, ele vai a 60 ou 40, mas na fiscalização é 60, ele passa 40. É isso que eu tava pensando agora mesmo. É uma magia, situação. é mágico, sabe? Parece que aquilo dali... Eu digo, mas pra que esse medo? Sabe, tu pode passar na velocidade da via, não vai ter problema nenhum. Só que eu digo... Se eu fosse PF, falei, esse cara tá reduzindo tanto, esse que eu vou pegar. Claro. Porque, digamos, é tão na vista que ele tá tão... Que tem alguma coisa que não tá Exatamente. correta. Sabe, não tem... E é visível nossos condutores. O cara, quanto mais corre, mais ele freia. A mesma coisa, não só nos postos, mas nos radares, os fixos, 80 por 80, né? Os caras passam a 40. Cara, tu pode passar 79. Sim. Pode passar 80, que tu não vai ser... Exatamente. Por que diminui tanto assim a velocidade, Mas, né? sabe, uma coisa... parece, não sei, é um medo expresso na condução, né? Sim. Então, se tu não conduz de forma tranquila... Alguma coisa tá errada. Eu digo assim, eu tenho um caso que aconteceu aí de um cliente ali, né? Que ele estava subindo o RS 122, bem no trevo que sobe ou para São Vedelino, Garibaldi, ou Farroupilha. Bem naquela parte ali. Passando ali, não tem acostamento nenhum, e ele estava subindo, que ele trabalha em Caxias, ele está subindo aqui, 60 por hora, bem tranquilo na esquerda. Acho que 7, 8 horas da noite, já estava de noite ali. E um carro parado aqui, fez a conversão na hora. E ele bateu no meio da porta do cara. Sim. O cara tá em estado de choque, tudo, não sei o quê. Daí ele falou, Tomás, eu só tava subindo. Eu não fiz nada de errado. Eu falei, sério? Daí eu fui investigar. Claro. Investiguei, fiz toda aquela análise ali. De fato, é como se a gente estivesse andando na via e um carro atravessasse na hora. Aí eu falei para ele, cara, mas tu não viu? Ele, não vi, porque o carro tava parado ali e simplesmente dobrou a direção e entrou. Aí tu olha assim, olha como está o nosso trânsito, digamos assim, como uma pessoa... O cara não teve nenhum discernimento para ir. Eu tô numa rodovia, deixa eu olhar para os lados para ver se tá vou entrar tudo bem. num canto ali, eu vou entrar naquela rua ali, naquela visceral ali e vou voltar, ou vou reto, subo ali, dou uma volta. Nenhum discernimento do próximo, né? Não, é muito tarde, não vai ter ninguém passando. Como assim? Sabe, então, essas coisas que eu digo, a empatia, acho que ela teria que fazer, eu digo, campanhas de empatia, campanhas, digamos assim, que colocassem o condutor mais familiarizado com alguém que sofresse o dano. O sentir mesmo, né? Tu vai sentir se for familiar teu, mais do que nunca. Talvez não tanto com amigos, tu sente, claro, mas se for um parente teu, se for alguém próximo de ti, tu vai sentir. É que nem as campanhas do nosso Detran que falam sobre a doação, ali do acidente, tal, não sei o quê. É interessante, mas é uma dor muito mais para os parentes daquela pessoa, daquela propaganda específica, do que as pessoas estão ouvindo. Não impacta tanto, né? Mas agora, quando que tu realmente sente na própria pele, aí, opa. Porque, sabe, tu tem que ter uma coisa mais próxima da realidade das pessoas. Sabe? Daí tu coloca... É um exemplo bem chulo, digamos assim. Tu coloca uma campanha de trânsito. Aí, na campanha de trânsito, são sempre carros inteiros, normais. O trânsito não é feito, propriamente dito, nem a malha viária daquele local ali. Porque não coloca carros mais antigos, mais humildes, que reportam mais a realidade da quantidade de carros daquele ali. Sim. Sabe? A probabilidade daqueles carros darem mais problemas na via mecânica são os mais antigos. Claro. Não é aquele da propaganda do Detran que é super perfeito, que tem airbag, que tem não sei o quê. Então, sabe?
falta uma conexão da realidade das pessoas, com as pessoas no dia a dia ali. Uhum. É que nem falam, né? Pedágio free flow, agora você passa, coloca tag. Todo mundo vai ter tag. Não, mas tu pode ir no site. Mas tem gente que tem um carro tão velhinho, de idade avançada, nem sabe o que é WhatsApp, não sabe o que é internet, não sabe o que é nada. Então, quando eles colocaram essa nova tecnologia, eu acho que eles tinham que pensar nas pessoas altamente analógicas. Do tipo assim, olha, vai existir uma cabine na central de atendimento do pessoal que vocês podem parar seu automóvel e pagar lá até 15 dias. Uhum. Eu acho que seria altamente inteligente fazer isso. Uhum. Porque estão subentendendo que o condutor é altamente tecnológico, mas não é. Não é. Os vias viscerais aqui da serra, das linhas que se chamam aqui na serra, né? Esses aí mal vão para uma RS, vão para fazer alguma volta e daqui a pouco pegam um pedágio e vai tomar uma multa de transpor pedágio porque ele nem sabe o que é site. Exatamente. Por mais que ouça, principalmente em rádio, porque tem muita propaganda na rádio, eles só sabem aquilo. Mas ele nem sabe como é que você entra na internet. Exatamente. Né? Porque na casa dele ele nem deve chegar. E nessa questão também, uma coisa que, na minha opinião, acho que é falho, principalmente para essas pessoas de mais idade, é a questão da renovação da CNH. Exatamente. Online, no computador, mas eu não sei usar o computador. Eu não sei mexer naquela tela, eu não sei como é... Quem é que prepara esse pessoal para isso? Aí o número de reprovação, depois de certa idade, é incrível. Mas tu sabe que por tem causa disso. Tem uma diretriz lá, eu não me lembro o número dela, tá? Eu só aprendi com uma autoescola, na prática. Que era o seguinte, tinha um aluno que tinha, não era dislexia, era uma dessas situações assim especificamente, que ele fazia provas do computador ali, lia e não conseguia. Só que quando alguém oralmente perguntasse para ele respondia teoricamente na prática. Sim. Ele rodou 27 vezes. Uau! Algo assim, foi uma coisa absurda. E aí a autoescola chegou lá, fez um pedido pro Detran, tem como fazer um acompanhamento, não sei o que, assim. Tem. O Detran deixa. Só que é aquela coisa? É o que a gente volta a falar, né? É falta de conhecimento, né? E de informar os locais que podem ter o acompanhamento, que pode, sabe? E aí a gente foi atrás da informação e o doutor, não, tem a comissão do não sei o que, de auxílio a não sei o que. Aí foi um fiscal do Detran, leu as perguntas para ele respondeu, o cara passou. Sabe? Teria que dar uma atenção diferente, porque são públicos diferentes, não adianta, são motoristas diferentes. Claro. Não é que eles não sabem, eles sabem. Imagina, um motorista que vai renovar a CNH lá com 60 anos, sei lá, a quantidade, o tempo de estrada que tem essa criatura. Exatamente. E não vai passar porque não sabe mexer na tecnologia, no computador. Para mim não tem lógica. Não, e eu digo assim, se o próprio órgão de trânsito não consegue dar informação que tem possibilidades de um condutor ter facilidade para ter o acesso a fazer uma renovação, como é que os leigos dos leigos que não sabem absolutamente nada... Exatamente. Eu, particularmente, não sabia dessa diretriz. Não sabia. Tem isso aí, e eu digo assim, dentro do Detran do Rio Grande do Sul, tem partes muito atuantes nisso. E aí, quando tu começa a pedir auxílio deles, eles vêm e fazem auxílio para ti. Legal. Só que assim, tu só vai ter o auxílio deles se tu for atrás e descobrir como é que funciona. Porque não é uma coisa tão... Tá lá, assim, ó. Se precisar, vai lá, pesquisa, né? Vai atrás. Exatamente. Se não, continua fazendo as provas. São coisas assim que eu digo assim, falta um pouco da informação básica. Eu não tenho como culpar os colegas instrutores de trânsito, porque também, quando tu faz uma formação de instrutor de trânsito, tu tem toda aquela calhamaço teórico que também não tem tão a fundo as diretrizes do Detran e o funcionamento do Detran prático, né? Digamos assim, como é muita informação. É muita lei, é muita norma, é muita coisa, na verdade. E aí tu chega lá, era 980 resoluções do CONTRAN, hoje já está 1080, 1008. Não, e uma revoga a outra, que vai a outra. Não tem como tu desenvolver. Só que o tempo de formação ali que a gente tem de instrutor, tem muita coisa teórica, e a prática em si é a prática da análise do aluno ali nas provas práticas, na condução do veículo, tudo. Só que eu digo assim,
como exercer os trâmites lá de pedir auxílio e coisa assim, nem na nossa instrução a gente tem, nem o Detran faz esse pedido para nós, né? Então, se tu não ir atrás da informação, Sim. passa ileso, sabe? Então, eu digo assim, tem muitos direitos ali dentro da informação do condutor que eles não fazem nem ideia, sabe? Tem direitos desde a gravação do carro ali, tem de revisão de prova, pelo vídeo, pela situação toda, sabe? Só que isso aí não é que o instrutor não saiba, nem na formação dele ele teve acesso a essa informação. Então, só a prática, às vezes, te dá esse alento, digamos assim. Exatamente. E eu, de certa forma, eu fico triste porque tem pessoas que têm boa técnica, boa atenção, conseguiram entender o funcionamento do trânsito, não conseguem passar numa prova prática por questões psicológicas, emocionais, do momento de pressão. Isso aí. Que devia ser levado em consideração tudo isso. Sabe? Daí eu digo assim, não era eu vou voltar a falar essa palavra de novo. Não era o caso do examinador ser um pouco mais empático e perceber que é um recorte, e aquele nervosismo dele é um recorte de talvez de um dia a cada 366 dias no trânsito dele. Então, tu precisa provar o quê? Que o cara ele é um manobrista com sucesso, porque na prática as provas oferecidas ali, elas já não reportam mais a realidade. A realidade do trânsito é completamente, às vezes, alheia ao que é pedido numa prova prática. Sabe? Entra na baliza. Olha, vamos ser sinceros. Hoje, para a gente conseguir estacionar o carro na rua com uma baliza, primeiro que não tem vaga. Exatamente. Começar por aí. Segundo que não existe a baliza perfeita também. Que não vai ser sempre do lado da direita, vai ser do lado da esquerda. Exatamente. Então, todo aquele pedido da autoescola, não, faz a entrada da garagem agora. Então, mas essa garagem de ré e posiciona o carro. Muitas vezes a garagem não vai ter nem capacidade de entrar de ré, só de frente, sai de ré, sabe? Então, falta um pouco a atualização do que é pedido com a prática da sociedade, sabe? Então, está na hora de alguns conceitos serem atualizados. As dificuldades têm que ser atualizadas, né? Tanto que, que nem eu digo, o excesso de informação está aí, mas a informação de qualidade está baixa. Claro. Então, as pessoas elas consomem muita coisa e a qualidade do consumo é muito baixo. Mas eu vi tal coisa. Não, mas isso aí não é correto. Sabe? Mas eu fiz não sei o quê. Não, mas isso não dá. Sabe? E fora outros casos práticos que tu vê de instrução de aluno, assim, que... Sabe? Eu falava com meus instrutores, meus professores ali, né? De tu olhar assim, não, sério que isso acontece numa instrução? Acontece, sabe? Tu fica assim, tu fica boca aberta, sabe? Porque é um retrato da sociedade. Sim. É bem isso, sabe? Nossa, esse assunto rendeu, né? Rende pra caramba. Nosso tempo até passou um pouquinho, mas não tem problema, porque realmente é um assunto muito importante, é um assunto que empolga, eu gosto muito de falar sobre essas questões também. Só para finalizar, uma pergunta. Bora. Se tu pudesse mudar alguma coisa no trânsito, o que tu mudaria? Uma só. Meu Deus, acho que a sinalização. A sinalização é o principal. O excesso, né, e a falta são as duas pontas que fazem mais problemas na nossa sociedade. Se tivesse o básico bem feito, né, bem sinalizado basicamente, sem uma placa sobre placa, ou uma sinaleira atrás de uma sinaleira, então acho que sinalização ainda seria o principal. Ainda mais em direção defensiva. Quanto melhor sinalizado, melhor, né? É isso aí. Para condução. Maravilha, ótimo. Quero te agradecer novamente, então, Thomas, por ter estado aqui, por ter disponibilizado o teu tempo, teu conhecimento, de ter trazido essas informações valiosíssimas. Acredito, sim, que foi um podcast riquíssimo, né? E que as pessoas realmente se conscientizem e que a gente faça um trânsito cada vez melhor, né? Com certeza. Eu agradeço o convite, fico à disposição para eventual debate no ramo de trânsito, né? Que é uma das áreas que fazem parte da minha vida. Eu queria só deixar um abraço... Claro, pode, deve. Deixar um abraço para meus colegas instrutores de trânsito,
né? Para minha esposa, que está acompanhando também, meus pais, meus colegas da área de trânsito. E eu acho que a gente consegue fazer uma grande diferença se a gente fizer a nossa parte. E lembrar que todo instrutor é um exemplo. Então, não esqueçam, não relaxem. Não relaxem um minuto. Esse é o que eu deixo de mensagem. Se a gente relaxar, a gente acaba formando mal algum condutor e algum ser humano. Okay. Eu agradeço Imagina, a participação. Estamos encerrando mais um podcast, né? Estamos encerrando mais um podcast. Quem não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva e nos siga nas redes sociais. Até a próxima.